Falar da CPLP é falar necessariamente, invocar a memória necessariamente de dois grandes homens da lusofonia, José Aparecido de Oliveira e Jorge Agostinho da Silva. O Agostinho da Silva, de quem diz o Aparecido de Oliveira, que era o grande formulador do tempo novo da lusofonia. Agostinho da Silva, que tinha uma visão do horizonte, uma visão da perspectiva. E foi José Aparecido de Oliveira, na sua condição de colaborador próximo de Jânio Quadros, que logo ali, nas suas conversas com Agostinho da Silva, fizeram germinar a ideia alterosa de criar uma comunidade de países de língua lusófona. E mais tarde, em 1996, quando efetivamente a comunidade tomou corpo institucional, Aparecido de Oliveira era então o embaixador do Brasil em Lisboa, quando era Presidente da República Mário Soares. Mas não se esquece ele de referir que o grande sonhador, o grande visionário desta nova comunidade da lusofonia foi Agostinho da Silva. Eu, a propósito da designação, gostaria de fazer uma anotação importante. Não me agrada particularmente que continuemos a chamar comunidade de países da língua portuguesa. Eu preferiria que se chamasse comunidade de povos da língua portuguesa. Por uma razão simples. Porque, como diz Eric Voegelin, há duas dimensões da representação. Há a representação elementar, que se ancora na legitimidade jurídica, no lastro jurídico, no respaldo jurídico, formal, mas há depois a representação vivencial, existencial, que brota do coração, da vivência concreta das pessoas. E nós temos que ter uma ideia que sirva os povos e que não se fique acanhadamente retida e confinada ao logro e à aquisição dos interesses meramente comerciais e de conjuntura. André Malraux fala, como aqui se diz no Brasil, que a morte converte a vida em destino. Eu gostaria que, no caso vertente da comunidade lusófona de que estamos falando, falássemos num destino, numa comunidade de destino. Comunidade dos povos, todos unidos pelo mesmo destino. E o que é que torna esta comunidade da lusofonia numa comunidade de destino? É justamente o ápice da consciência. O sopro evolucionário de uma consciência. Todos os povos guiados por um facho lusotropical. E aqui invoco a lusotropicalidade de Gilberto Freire, ou a amorabilidade de Jaime de Cortesão. Invoco todos os nossos países irmãos do Brasil e da África e Timor, todos unidos por uma egrégora espiritual que nos aglutina, que nos une. A língua comum não deve ser encarada como algo imposto, como um castigo, inclusivamente como uma afronta. A língua comum, ela foi comunicada, não necessariamente comunizada. Comunicada, isto é, objeto de comunhão. E esta língua comum deve ser vista, mais que tudo, como um elemento alquímico de transmutação das dores ancestrais que caracterizam cada um dos nossos povos em ordem a uma redenção, em ordem a uma escatologia.
Não estou colocando-me numa perspectiva verdadeiramente providencialista, como se o nosso destino estivesse escrito nas estrelas, mas como algo que, de facto, brota espontânea e criativamente do coração de todos nós. É uma convicção. A mesma língua que nos une, a língua portuguesa que, no dizer de José Santiago Noto, esse poeta admirável da lusofonia, a língua portuguesa tem 2 montes e um oceano no meio. Camões, Pessoa e Drummond me deram a chave para ser, se não um poeta bom, um poeta no mundo. Falo. Um poeta no mundo. Não uma coisa entre coisas, mas a razão de ser de todas elas. O criador, o expressor de sentido, o inventor, o genésico criador de todas as coisas. A mesma língua que deve ser vista como horizonte de compreensão, um horizonte convergente de compreensibilidade genésica, isto é, inventiva, criativa, não meramente comprovativa, verificativa, mas inventiva do real e do mundo novo, do mundo aurorial, que transporta em si a promessa de uma novidade. No 20º aniversário da CPLP, o que nós estamos fazendo não é a celebração de um qualquer pragmatismo de conveniência, mas estamos celebrando a consciência férvida, sentida, de que o espaço lusófono é um espaço de uma redentora criatividade para o mundo. Séneca diz, não chega primeiro quem corre mais depressa, mas quem sabe para onde vai. E eu quero acrescentar que só sabe para onde vai quem sabe de onde vem. É preciso ter consciência das raízes. Nós temos uma missão excelsa, in excelsis. Como dizia Agostinho da Silva, nós demandamos o céu, mas sem nunca perdermos a linha de vista, a linha de terra de vista. Isto é, sem nunca deixarmos de estarmos profundamente radicados no solo, no lastro ôntico da nossa própria experiência local. Só a partir da localidade podemos conceber a verdadeira globalidade. A língua portuguesa, como qualquer língua de resto, é um organismo vivo, não apenas formal, museológico, que se pode manipular de qualquer maneira. Não. Ela, a língua, é uma expressão de vida. E a vida consuma-se e realiza-se na diferenciação, não na uniformidade. Porque a uniformização traz a morte, a diferenciação promove a vida. A vida, a língua, é um repositório que consubstancializa, que efetiva, que encarna, que concretiza aquilo que podemos dizer na linguagem de Rupert Sheldrake, uma espécie de ressonância mórfica, em vez de estarmos atidos a interesses mesquinhos da circunstância. A língua incorpora, e aqui vou usar uma expressão de Virgílio Ferreira, a língua incorpora em sangue o real do mundo. A língua incorpora de forma vivencial o mundo. O mundo incorpora organicamente. Eu sei que o objetivo do acordo na conversa, na expressão e naquilo que é a fala corrente dos promotores e dos defensores do acordo ortográfico é a uniformização, a uniformidade. Nós poderíamos encontrar 1000 coisas em que nós, portugueses e os brasileiros,
somos diferentes na maneira como denominamos e usamos a língua. No mundo do futebol, por exemplo, tão prosaico e ao mesmo tempo tão amado, o goleiro não é mais o guarda-redes. A baliza é o golo. O defesa central é o zagueiro. O tiro de meta é o tiro de baliza, é o pontapé de baliza. O canto é o escanteio. Meu Deus, uma coisa tão banal, tantas diferenças, e nós estamos querendo uniformizar. Uniformizar era preciso que a língua fosse um quartel. A língua não é um quartel, a língua é um organismo vivo que se não violenta. É um corpo. O corpo que se mantém o mesmo, apesar de revestido de roupagens e sonoridades distintas. O corpo, que é a nossa língua, é o mesmo. Tem matizes expressivas diferentes, mas a sua dinâmica orgânica, ela é substantivamente a mesma. É claro que a língua portuguesa, no caso do Brasil, sofreu os efeitos erosivos da vizinhança castelhana. Não temos tempo neste programa de aprofundar este tema. Mas há o acosso, há o assédio, que se compreende e que se retrata e se reflete em várias palavras usadas no Brasil. De resto, eu gostaria de notar que o Brasil tem, da língua portuguesa, uma expressividade mais vocálica. Porque as línguas, umas são vocálicas e outras são consonânticas. A língua portuguesa que se fala em Portugal é predominantemente consonântica. As vogais quase que desaparecem, não as ouve, não as escuta. Só nos fixamos nas consoantes. A língua castelhana é sobretudo consonântica, aberta. E o Brasil sofre essa influência. Mas sofre porque isso faz parte do seu trajeto de vida. Mas o corpo se mantém, repito, o mesmo. O respeito pelas raízes, insisto, em vez do puro funcionalismo da circunstância. Não ceder à globalização, ao imperativo da globalização do Google, da informática, que quer a linguagem toda com capa, simplificada. Em vez disso, manter a língua enquanto matriz identificacional. O acordo que se tornou um desacordo. A dissonância cordial. Uma postergação afetiva. Em vez do avanço do reforço efetivo, em nome de um pragmatismo simplificador, estamos operando um retrocesso civilizacional, com graves problemas para a sobrevivência da própria língua portuguesa. Repito, com graves problemas, com graves consequências para a sobrevivência da língua portuguesa. Cada vez mais exposta ao efeito entrópico da indiferenciação. Nós sabemos que o ser humano só medra, só evolui, só cresce na diferença. O homem só medra na diferencialidade. Não estou preconizando uma unificação, mas uma união. União é diferente de unificação. Unificação é a força. É vestirem todos o mesmo uniforme, como se estivéssemos numa parada marcial na Coreia do Norte. Não. É preciso permitir a expressividade criativa dos corações. Só a partir daquilo que nos identifica e diferencia é que nós poderemos caminhar para a união efetiva e afetiva dos nossos povos. Finalmente, uma referência a um problema suscitado pela intenção, se crê, a intenção, oxalá,
que seja objeto de reconsideração pelo novo governo brasileiro, de retirar dos currícula das escolas do Brasil as referências à literatura portuguesa. Eu não estou aqui a fazer uma defesa em causa própria, porque esse acto não representa uma beliscadura ao ego colonialista de Portugal, mas representa um corte traumático e autoflagelatório para o próprio povo brasileiro. É certo, é verdadeiro, é inevitável até que cada povo, cada um dos nossos povos, cada um ao seu jeito, à sua maneira, transporte as suas mágoas, as suas memórias dolorosas, a sua memória colonial, que gera, no dizer de Eckhart Tolle, um corpo de dor. E isso é extensivo a todos os povos. Todos os povos têm, ao seu modo, algum corpo de dor. Uns mais, outros menos. Todos transportam algum tipo de memória dolorosa de alguma opressão. É o corpo de dor que também nós, pessoalmente, individualmente, transportamos e que representa o lixo emocional que nos incomoda, nos perturba e nos deprime. Mas há dois tipos de lixo. Há o lixo seco e ao lixo orgânico. E este lixo emocional de que estou falando se tornou um lixo orgânico, isto é, se torna vida, ganha vida própria e se constitui numa ameaça, numa espécie de obsessão fantasmática por parte dos povos que lutam ilusoriamente como se fosse uma luta contra os moinhos do vento de Dom Quixote, de um fantasma que eles têm preso no seu passado, em vez de se libertarem dessas mágoas para se abrirem à comunhão. E, portanto, retirar a literatura portuguesa como se isso fosse indício de algum resquício colonialista é uma contradição. Porque o povo brasileiro só pode almejar o destino se ele se reconhecer nas suas origens. Não se trata, repito, de um gesto antipático contra Portugal. É um gesto autoflagelatório contra o próprio Brasil. A língua é o berço afetivo das referências que alimentam a consciência de partilha e de um destino de grandeza. Portanto, quando se retira a literatura portuguesa, não se está promovendo uma libertação de qualquer jugo colonial, mas se está praticando uma real amputação traumática, autoflagelatória, infligida à própria viabilidade nacional do Brasil. E a viabilidade nacional do Brasil acarreta e implica que nos envolve a todos os mais. Eu continuo a pensar de forma muito férvida, muito sentida, que o Brasil está chamado, está predestinado a encabeçar a chapa, como vocês dizem, a lista de uma nova liderança mundial. Por isso, reconciliarmos-nos nós todos, incluindo o Brasil, claramente, com as raízes, é fazermos o mesmo que a planta, cujo destino, cujo desígnio é elevar-se para o céu e para o sol, mas eleva-se tanto mais quanto mais projetar as suas raízes no solo, no chão, no humus,
Humus quer dizer terra, umidade, humildade e humanidade. A etimologia é a mesma. E só assim é que a planta se transmuta, se metamorfoseia, se transubstancializa em flor. Só assim é que realmente o Brasil, a lusofonia, pode produzir o seu efeito, pode alcançar a sua enteléquia. E a sua enteléquia é o reino dos céus. É o reino do menino. E vou terminar com uma homenagem a Agostinho da Silva, que falava justamente no reino do menino, do Império do Menino, e falava precisamente, e aqui vou deixar concitado o desígnio missional da lusofonia, porque se nós tivermos talhados para repetir o mesmo, mais do mesmo, não importa. Se nós quisermos repetir apenas o pragmatismo, o liberalismo, o capitalismo, a burocracia, a tecnocracia, etc., nós estaremos repetindo mais do mesmo. Nós estamos destinados a fazer vir à Terra o reino dos céus, que é o Império do Menino, no dizer de Agostinho da Silva. 3 pontos, 3 momentos. A coroação do menino, isto é, a inocência desarmada da criança, sem a armadura dos adultos, sem os preconceitos dos adultos, sem as guerras dos adultos. Temos depois a distribuição do pão, a fraternidade, a igualdade de ocasiões e de oportunidades, não mais a dicotomia entre servo e escravo, entre senhor e escravo, e, finalmente, a libertação dos presos, isto é, o império do mundo regido pelo amor e não pela lei. E aí haverá a libertação final.